Olá pessoal, tudo bom? Espero que sim. Bom, nesse treinamento de hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a navegação no sistema Dynamos. Como acessar, fazer login, falar um pouquinho sobre as limitações de acesso baseadas nas permissões que são concedidas para cada usuário, botões padrão em cada tela, como inserir um registro, que mais? Vamos ver aqui como acessar relatórios preenchendo os parâmetros de consulta, né, que vão ser utilizados para definir cada consulta. E é isso. Vamos lá, vamos começar. Bom, para iniciar, a gente vai carregar o sistema Dynamos. Você que está tendo aí um primeiro contato com o software, é muito interessante assistir esse vídeo treinamento. Para acessar o sistema, nós utilizamos uma sigla que abrevia aí geralmente o nome, né, de cada usuário. Aqui no nosso exemplo, nós vamos utilizar a sigla SUP e a senha. É interessante destacar que essa sigla ela é definida lá no cadastro do usuário, que é feito geralmente por um usuário com perfil administrativo dentro do software, ok? Então, não pense que você vai simplesmente digitar qualquer coisa e acessar. Não, essa senha, esse acesso e as permissões têm que ter sido previamente definidos por um usuário administrador. Então, vamos lá. Após digitar a sigla do usuário, vamos digitar a senha e pressionar a tecla Enter. Ok. Bom, caixas disponíveis ao gerente. O que significa essa informação? O sistema Dynamos é um software de automação comercial muito baseado em o seu módulo de PDV. Tá? Digamos assim que esse vem a ser o ponto forte do software. Então, é interessante que você defina qual caixa em operação você vai acessar, porque mesmo que você não seja um usuário com perfil de operador de caixa, você pode ser um usuário que tenha acesso a operações de caixa. Então, sempre que você precisar acessar um determinado caixa num ambiente que possua mais de um caixa, quando eu digo caixa, eu me refiro ao PDV, ao ponto de venda. Geralmente aquele computador que está ali registrando as vendas realizadas pelo estabelecimento. Então é interessante que você selecione um caixa, caso haja caixas abertos, ok? Se não houver nenhum caixa aberto no momento do seu acesso, isso não impede você de acessar o software, mas aí você não vai ter como realizar operações referentes à caixa, como registrar uma venda, realizar uma troca, ou então até mesmo realizar uma sangria, uma retirada de valores do caixa. Nada disso você vai conseguir. Havendo caixas em operação, você sempre, ao acessar o software Dynamos, vai se deparar com esta caixa de opções que nós estamos vendo aqui. Nesse caso, nós temos apenas uma opção, ok? Mas se nós tivéssemos aqui em um ambiente, em uma configuração com 3, 4 caixas em operação, como é muito comum em supermercados, por exemplo, aí nós teríamos todas essas opções listadas aqui nesse componente. Mas no caso temos só um, vamos selecionar e clicar em acessar. Logo em seguida, a gente se depara com uma tela de agenda de compromissos financeiros. Essa tela funciona como um lembrete dos compromissos do contas a pagar, ok? Essas informações são divididas em 3 blocos, no geral, que são os títulos que foram pagos na data em que você está realizando o acesso. Você pode visualizar o resumo aqui em pagos hoje. Tudo que foi pago na data em que você está realizando o acesso. Por exemplo, essa videoaula está sendo gravada no dia 5 de outubro. Então, aqui na coluna Pagos Hoje, todos os pagamentos que estivessem sido realizados nessa data estariam resumidos aqui em valores. Caso a gente quisesse um detalhamento e houvesse esse detalhamento aqui nesse exemplo, bastaria clicar aqui dentro da caixinha aqui, ó, do resumo, qualquer uma delas, que
o sistema nos exibe a listagem de cada título que foi pago para cada fornecedor, qual a data de vencimento do título, o valor pago, data de pagamento. Isso me seria possível também imprimir. Mas nós não temos nenhum lançamento para esse exemplo. Isso aqui é só um vídeo de treinamento de acesso ao software. Então nós não vamos visualizar nada nesse sentido. Vencidos. Todos os títulos que porventura estivessem vencidos nessa data e os títulos a vencer. Bom, também é interessante a utilização do calendário. Aqui na tela, na parte inferior da agenda de compromisso, nós temos aqui os calendários onde você pode clicar no dia, pode ser no dia de hoje, pode ser uma data retroativa, e você vai sempre ter as informações dos títulos referentes à data que você selecionou. Ok? Como não é o caso agora, vamos fechar aqui e estamos dentro do software. Bom, aquela questão da sigla, quando nós fazemos o acesso, ela é definida aqui no cadastro de usuário. Perceba que para cada usuário nós criamos um nome e definimos uma sigla. Usuário testes, por exemplo, sigla UT. Então, se eu quiser acessar o software com esse usuário, como eu vou fazer? Eu vou digitar aqui a sigla UT, dar Enter, e em seguida ele me exibe o nome. Ok? Bom, esse foi só para exemplificar. Vamos voltar aqui onde estávamos. Tá? Mas sempre lembrando que aqui na tela de usuários a gente cadastra o usuário e define essa sigla que é utilizada no momento do acesso. Isso também não vai ser detalhado agora, porque nós temos um vídeo específico para cadastramento de usuários. Vamos fechar aqui. Uma outra informação muito interessante para quem está começando aí a trabalhar com o nosso software é a questão da padronização das telas. Bom, nós temos aqui um padrão que exige aos usuários a utilização de botões de manipulação de registros. Ou seja, sempre que você se deparar com uma tela do Dynamos que tenha essa sequência de botões, saiba que é obrigatório que você trabalhe com ela. Em que momento? Bom, é muito intuitivo aqui, a partir do nome de cada botão, a gente definir, saber o que cada um faz, né? O interessante, o importante realmente é você saber que se você acessar uma tela que tem essa sequência de botões, você precisa trabalhar com ela, desde que você queira inserir um registro novo, gravar alguma alteração que você tenha acabado de fazer ou apagar um registro. Okay? Por exemplo, não pense que você pode simplesmente, sem clicar no botão novo, começar a cadastrar aqui, digitar informações e clicar em gravar. O software não vai gravar essa informação. Tudo bem? Então é sempre importante você, primeiramente, clicar no botão novo. E aí sim, perceba que o sistema até limpa a tela, posiciona você no componente correto, a partir do qual você deve iniciar o seu cadastro. E aí você vai preenchendo os dados que você possui, que você deseja inserir para esse registro. Uma outra informação também interessante é que muitos softwares utilizam a tecla Tab como padrão para essa indentação, para essa mudança de posição aqui do cursor. Por exemplo, no momento o cursor está localizado ali no campo descrição, para eu descrever aqui, né, o nome do meu produto que eu estivesse cadastrando. Caso eu quisesse passar para o campo seguinte, no caso o campo nome impresso, eu teria que digitar a tecla Enter, na verdade como eu digitei aqui no momento. Okay? Então, no software Dynamos, o padrão para que você pule entre os campos que você precisa preencher é sempre a tecla Enter. Okay? Não utilize a tecla Tab. Com a tecla Tab, você não tem a garantia de que você gravou a informação
no campo anterior, ok? Por exemplo, você vai se movimentar aqui, ó. Pulei do campo nome impresso para o campo unidade. Vamos agora preencher o campo unidade. Mas se eu digitar agora a tecla Tab, ele pula para o campo correto seguinte, ok? Ó, data de cadastro, que é inclusive preenchido automaticamente. Em seguida, percentual de margem de lucro. Mas aquele campo unidade, ele não teve o seu valor gravado, porque é sempre a tecla Enter que faz a mudança de campo e grava a informação naquele campo onde você estava anteriormente. Okay? Então, para simplificar, basta pressionar a tecla Enter no seu teclado para que você grave a informação que você acabou de digitar e também pule, né, se movimente para o campo seguinte que lhe interessa preencher. Okay? Isso é sempre muito importante. E nunca esquecendo, terminar o cadastro, clicar em gravar. Okay? Só assim ele grava todas as informações e insere isso no banco de dados. Uma outra informação interessante é a respeito do acesso ao usuário, como acabei de falar. Você provavelmente percebeu aqui que eu, no momento de inserir, ou melhor, de acessar o software, eu utilizei dois usuários, né? Eu usei aqui o US1, que é a abreviação de usuário 1, e eu utilizei também o usuário SUP, que é o suporte que a gente está utilizando aqui para a realização desse treinamento. Isso não é à toa, ok? O sistema trabalha com um controle de acesso, tá? Tanto de acesso ao software quanto acesso às ações, a autorização de ações dentro do software. Por exemplo, vamos primeiro visualizar aqui onde isso é definido. Tá? Vamos acessar o software de novo. Nós vimos já anteriormente que o usuário é cadastrado aqui na tela de cadastro de usuário, mas isso não garante que esse usuário cadastrado possa realizar qualquer ação. Ele apenas foi cadastrado como uma entidade, mas até esse momento ele não pode fazer nada, desde que eu venha aqui na tela, na função acesso usuário, selecione o usuário para o qual eu quero definir ações e diga o que ele pode, o que ele não pode fazer. Por exemplo, o usuário 1 não tem acesso à tela fornecedores. Vamos ver como isso funciona. Vamos acessar aqui com o usuário 1, digitei a sigla, o nome dele é exibido logo abaixo do campo onde eu digito a sigla. Vamos digitar a senha. Ok? Perceba que aqui a tela de resumo financeiro não apareceu para esse usuário. Por que isso acontece? Isso acontece porque aquela tela ela é exibida somente para usuários com perfis administrativos. Se você é um gerente, se você é um proprietário, tá? Você vai ter aí um cadastro dentro do software de perfil administrativo. Então aquela tela é exibida para todos esses usuários que têm um perfil administrativo e permissões elevadas dentro do software. Nesse exemplo, nesse momento, o usuário 01, ele é um usuário com acesso restrito dentro do software. Então não convém que ele tenha a visualização permitida para essas informações que são referentes ao financeiro da empresa. Então, ou da loja, ou até mesmo do caixa, de uma forma mais resumida. Então não convém isso. Então vamos lá. Para exemplificar, vamos tentar acessar aqui o módulo de cadastro, lembrando que eu estou com o usuário 01 logado, e vamos tentar acessar uma informação que foi negada. Vamos ver qual é o comportamento do sistema. Aqui, ó. Liberação com senha. O sistema ele não permitiu um acesso direto do usuário 01 à tela cadastro de fornecedores, mas ele ainda permite que alguém com autorização venha e libere esse acesso momentaneamente, ok? Então, não vou fazer esse exemplo aqui, vou cancelar para que vocês possam ver essa informação. Solicitação de acesso negado, ok? O acesso foi negado para o usuário 01. Vamos exemplificar novamente.
ok? Agora, vamos simular aqui uma situação em que alguém com autorização de acesso vai momentaneamente permitir, tá, que o usuário 1, usuário 01, acesse a tela cadastro de fornecedores. Vamos ver aqui. Pronto. Aqui está. Momentaneamente, o usuário 01 que não tem acesso à tela cadastro de fornecedores pode utilizar para um cadastro emergencial, não é? Que essa forma sempre é mais prática, muito mais rápida do que chamar alguém com autorização, geralmente entrar em contato com o suporte do software Dynamos, solicitando a liberação de acesso. Então, momentaneamente, esse usuário recebe o acesso e pode trabalhar. Fechou a tela, ele é novamente, a esse usuário, novamente serão solicitadas credenciais de acesso à tela. Ok? Bom, o sistema tem vários relatórios, tá? Mudando aqui um pouco de assunto agora, falando de relatórios, e cada módulo, cada tela, cada função possui relatórios específicos. Uma observação que eu acho interessante fazer é a respeito dos parâmetros, tá? Vamos voltar a acessar o sistema com o usuário suporte, ok? E tentar fazer a impressão de um relatório de posição de estoque. Eu quero saber a posição de estoque de um determinado produto ou de um determinado grupo de produtos, tá? Todos os relatórios, antes de serem abertos, eles solicitam parâmetros de consulta para você dizer, para permitir que você diga ao sistema o que você quer visualizar, tá? Permitir que você realize um filtro, parametrizar isso e tenha relatórios mais específicos dentro do que você deseja visualizar. Aqui, por exemplo, digamos que eu quero exibir um relatório com todos os produtos que fazem parte do grupo livros e somente livros de informática. Como eu iria preencher esses parâmetros? Bom, primeiramente, sempre que você quiser uma informação mais genérica, você não precisa digitar algo específico dentro do campo. Por exemplo, produto. Você quer um relatório de todos os produtos que sejam livros que pertençam ao grupo, a categoria de livros de informática. Então, você não vai ter um nome de livro definido. Então, vamos pressionar a tecla Enter e o sistema automaticamente preenche o campo produto com a informação todos. Aqui sim, nós já temos parâmetros específicos de grupo, que são livros. Eu quero visualizar livros. Enter, ele pula para o campo subgrupo, informática. No momento, inclusive, é o único subgrupo, a única subclassificação que eu tenho aqui para livros. Ok? Vou pressionar Enter. Aí eu vou dizer que eu quero de todos os fabricantes. Tabela de preço. O que significa esse varejo atacado? Bom, a princípio, vale ressaltar que aqui nessa configuração do sistema eu tenho duas tabelas de preços cadastradas. Ok? Varejo atacado. Isso aqui nada mais significa, nada mais se refere ao totalizador do relatório, como nós vamos ver. Ele vai se basear no preço de varejo ou de atacado, dependendo da informação que eu inseri aqui. Digamos que eu quero que o meu relatório me mostre totais com base nos preços de varejo. Então, selecionar varejo, fornecedores todos, filial, caso você trabalhe aí numa configuração de matriz e filial, aqui no caso só tenho uma, e a situação de estoque. Eu quero um relatório que me mostre todos os livros que estão com cadastro positivo, ou negativos, ou zerados, ou todos. Vamos aqui em todos, selecionar imprime. Tá? E ele pergunta se eu quero exibir a grade. Grade é aquela configuração que não é aplicada para livro, mas geralmente roupas e calçados, né? Que você tem ali aquela variação de números, de tamanhos. Para o mesmo produto você tem o tamanho 32, 34, 36, e isso é a grade, essa variação de tamanho é a grade. No caso, o livro não se aplica essa configuração, vamos clicar em não e mandar exibir. Aqui, eu tenho um relatório com dois livros, livro PHP 5 e dominando o Eclipse. Okay? Aqui, ó, essas informações
preço de venda, a quantidade total em estoque. E esse preço de venda é justamente a tabela que eu selecionei lá no início, quando eu mencionei varejo. Tá? O preço de venda que ele utilizou foi o preço varejo, não o preço no atacado. Então, por isso que é importante você selecionar a tabela certa que você quer, considerando aqui os valores no relatório. Bom, uma outra informação aqui, só para finalizar, é que sempre que você quiser realizar uma consulta no sistema, pode ser qualquer tela, tá? É sempre interessante informar que você tem à disposição um caractere que a gente chama de coringa, que é o símbolo de percentual. O símbolo de percentual ele facilita a consulta para você. Você pode digitar aqui nesse campo o símbolo de percentual. Se você digitar somente esse símbolo e pressionar Enter, o sistema vai fazer uma busca em cima de absolutamente todos os produtos cadastrados no sistema. Ok? Mas digamos que você queira fazer uma consulta somente com produtos que possuam a palavra Linux. Vamos lá. Vamos digitar o percentual. Vamos escrever a palavra que nós queremos localizar como parâmetro. E aqui, CD Conectividade Linux. Se eu tivesse aqui 10, 15, 20, 30 produtos diferentes e que cada um tivesse a palavra Linux, com certeza esses produtos seriam listados aqui, porque após o Coringa eu utilizei a palavra que eu quero encontrar. Isso aqui é muito interessante, facilita muito quando você quer, por exemplo, localizar um produto com base num fabricante, né? E você quer todos os produtos daquele fabricante de uma forma mais rápida aqui na sua tela de busca. Tá? Então, essa informação aí é interessante, é um macete utilizado para busca. Saiba que sempre que você quiser encontrar um produto ou produtos que possuam uma palavra específica, você pode utilizar o percentual e a palavra que você quer. Aqui, por exemplo, livro que eu tive como resultado, livro PHP 5, que também, nesse caso, eu só tenho um produto cadastrado com o nome livro, com a palavra que possua a palavra livro, ok? Mas se eu tivesse mais, todos eles estariam listados aí, todos os produtos que viessem a ter a palavra livro na constituição do seu nome. Bom, de uma forma geral é isso. Esse treinamento já ajuda você a navegar aí dentro do software de uma forma mais segura, né? Primeiro momento aí para se familiarizar com o sistema. E é isso. Até a próxima aula.